O maior trunfo desse Logan é que ele não depende exatamente da franquia. A franquia dos X-Men tá uma bagunça enorme, e as vezes que funcionou melhor recentemente foram as vezes que eles esqueceram, não tentaram consertar, não tentaram refazer, não tentaram continuar, como é, por exemplo, o caso do Deadpool, que eu não faço ideia de como aquilo se encaixaria no resto da franquia, mas faz parte e é ótimo, e o próprio Primeira Classe, que é um filme que naquele momento ele serviu como um reboot, mas naquele momento ele esqueceu tudo o que aconteceu pra frente, falou: isso aqui acontece antes, foda-se tudo que vocês viram até agora, isso aqui não precisa do resto, e é ótimo. E esse filme faz meio que o contrário do Primeira Classe, que em vez de fazer tudo no passado, ele faz tudo no futuro. Então as coisas que aconteceram no resto da franquia dos X-Men ainda podem ter acontecido, mas esse ponto no tempo, esse ano de 2029, como é dito no começo do filme, muitas outras coisas aconteceram que talvez eles mostrem, talvez não, e foda-se, sinceramente, e é ótimo. Eu acho que é mais ou menos esse o caminho agora para essas franquias de filme de super-herói, que é mais ou menos o que acontece nos quadrinhos. Você pega, por exemplo, aquela HQ do Gavião Arqueiro, que você precisa de um conhecimento prévio do personagem, você sabe que ele faz parte daquele universo que você conhece, mas a história dele é uma história particular. E funciona dessa maneira, porque você já parte de um pressuposto, que é o que esse filme faz. Ele parte do pressuposto que você conhece quem é o Wolverine como personagem, como instituição, e você conhece a franquia dos X-Men. E você já viu os outros filmes, ou você pode não ter visto os outros filmes, tanto faz, mas você tem algum tipo de conhecimento prévio que forma a base do que você precisa saber para partir para esse filme. O que pode também ser um ponto negativo. É uma coisa que me incomodou um pouco enquanto eu assistia, porque se esse filme é um filme de personagem, o arco do Wolverine nesse filme é quase que um meio arco, entre aspas. Porque, pegando toda a história da vida dele, que a gente conhece a partir dos outros filmes, esse é como se fosse o clímax e queda do Wolverine. Então, aconteceram uma série de outras coisas antes e não é contado no filme. Então, talvez falte um pouco de informação nessa obra específica. Mas nós estamos em tempos de multimídia, estamos em tempos de universo compartilhado, então esse é o tipo de coisa que a gente tem que entender. Os filmes do universo da Marvel, do MCU, por exemplo, todos eles partem do pressuposto que você já viu os outros, então quase que não existe um arco completo com começo, meio e fim de personagem, principalmente em filmes que são sequência. Mas como eu disse, esse é um filme de personagem, esse é um recorte, é um momento específico da vida do Logan e é um momento que parte de um ponto de derrota, né? A gente conhece o Wolverine nesse filme no ponto mais baixo da vida dele, num ponto onde ele tá cansado de tudo que ele viveu, que a gente pode ou não saber, mas a gente conhece ele nesse ponto. A primeira coisa que acontece no filme é ele apanhar de um monte de cara qualquer e ficar muito puto e matar todos eles. Não, nenhum spoiler, esses são os 3 primeiros minutos do filme. Os caras batem nele, ele apanha muito, ele tá completamente derrotado, mas ele mata uns 3, arranca o braço de mais um e tudo mais. Porque esse é o Wolverine, esse é o personagem que a gente tá conhecendo. Ele tá se agarrando a um último suspiro de gratidão, que é a última coisa que sobra pra ele, que é a gratidão ao Xavier e a tudo que ele fez pelo Logan. Então ele protege o Xavier do modo como ele pode e tenta fugir pra ter uma vida em paz e é envolvido numa coisa muito maior do que ele, né? Então esse é o filme que a gente tem. Não é uma história grandiosa, ele não tá salvando o mundo, como foi, por exemplo, o X-Men Apocalipse, que é uma das piores coisas que eu já vi na minha vida. Então não precisa disso, e a gente não precisa que todos os filmes de super-herói sejam uma história de vamos salvar o mundo contra uma ameaça enorme com um raio de luz atingindo o céu, como é 90% dos filmes de herói e derivados que acontecem hoje em dia. Não é esse tipo de filme. É um drama, basicamente. É um drama. Inclusive isso é curioso, porque esse é um filme dirigido pelo mesmo cara do filme anterior do Wolverine. O Wolverine Imortal ficou aqui no Brasil. E aquele é um filme
que metade dele é um drama. É um drama e é um filme de Yakuza. E até esse momento que ele é só um drama humano, já que ele não é humano, e um filme de Yakuza, um filme de gênero, um filme de crime, é um filme bem interessante. Aí parece que a Fox chegou e falou: "Oh! Filme de herói! Batalha final!" E aí teve que ter uma batalha final, e aí virou um filme de herói no último terço e ficou horrível. Esse Logan é um filme que aprendeu com o erro daquele Wolverine Imortal anterior, e com o erro, por exemplo, do Quarteto Fantástico, que é horroroso também, e ele não tenta mudar pro modo filme de herói. É um drama pessoal, um drama interno. Aliás, todo o filme é feito para criar uma atmosfera de derrota, de desolação, de desesperança. E é uma coisa quase Mad Max o filme. É um road movie, assim como o Mad Max, e ele se passa muito nesses desertos dos Estados Unidos. Então é o Wolverine trocando de carro, roubando carro aqui e ali e andando por estradas de terra enquanto é atacado por um monte de gente, e ele tá o tempo todo sangrando. Um dos pontos fortes desse filme, inclusive, é a maquiagem. Tem alguma coisa que eles fazem ali no rosto dele, deixar o olho mais inchado, mais roxo, sei lá, que dá um peso pra expressão. O Hugh Jackman tá ótimo no filme, mas a maquiagem ajuda muito pra dar um peso na expressão dele. E principalmente se você comparar, eu não sei se eu posso dar esse spoiler, então eu vou tentar ser o mais genérico possível aqui. Vai dar pra comparar o Wolverine Logan velho derrotado com uma versão não velho derrotado dele, e você vê que tem um trabalho de maquiagem muito forte ali. Mas não é só maquiagem. O Hugh Jackman tá muito bem. O desgraçado é um bom ator, no fim das contas. E ele passa esse peso e realmente o filme não explica tudo o que aconteceu com o Logan. A gente pode juntar aí os cacos do que pode ser que exista da linha do tempo da franquia dos X-Men, mas todo o peso dessa vida horrível que ele viveu tá na atuação do Hugh Jackman. Ele tá ótimo nesse filme. E como é um filme pequeno, é melhor nesse sentido, porque os filmes dos X-Men costumam ser esses ensemble movies, né? Filme de elenco, de grande elenco, já que é um grupo e tal. Como esse filme decidiu ser um filme menor, a gente tem um elenco muito menor, um elenco principal muito menor, e aí a gente consegue ver a atuação melhor de cada um deles. O Patrick Stewart, como Xavier, tá nesse filme por todo o filme atuando como um velho debilitado de 90 anos, e ele tá ótimo. E a menina, a Daphne King, que faz a X-23, ela tá muito bem também. Essa menina é a segunda coisa que ela faz na vida. Eu vi no IMDb, ela fez um seriado, que ela fez 9 episódios, e esse filme. E a menina é muito boa. Então eu espero que ela consiga muita coisa aí pra frente e que não pare pelo caminho, porque ela tem muito talento. Ela manda muito bem no filme. E como último destaque pra esse filme, se você leu Old Man Logan, eu não li Old Man Logan, na verdade eu tô lendo só a fase atual do Old Man Logan, pós-Guerras Secretas, né, All New, All Different Marvel, que tá rolando agora, que a Panini tá publicando, e que não tem nada a ver com aquele arco clássico do Old Man Logan. Esse filme também não tem nada a ver com o arco clássico do Old Man Logan, do pouco que eu conheço de Old Man Logan. Isso não é um problema absolutamente, porque o filme se vale completamente em si. Mas uma coisa muito legal que tem nesse filme beleza, eu falei que esse filme é independente do resto da franquia. Ele de fato é independente do resto da franquia. Mas mesmo que ele não seja focado em construção de mundo ou em construção de franquia e nada disso, tem elementos do que aconteceu nesse mundo dos X-Men, nesse ponto da história, nesse ano de 2029, que vão sendo jogados aqui e ali, principalmente de background. Nunca é o foco. Essa é a melhor parte da coisa. Nunca tem um diálogo expositivo onde o personagem vai falar aquele dia acontece. Não, isso não acontece. Inclusive quando começa a acontecer, em geral é cortado por algum outro personagem que não gosta daquele assunto. O Logan faz muito isso, ele não quer discutir o assunto e tal. Mas alguma merda muito grande aconteceu que dá pra você pescar por fragmentos do que o Xavier fala, a rádio falando de tal coisa que aconteceu numa certa vez, e aí o Logan vai lá e desliga o rádio. Então, alguma coisa muito grave aconteceu, e a franquia dos X-Men pode ou não fazer um filme sobre isso. Se não fizer,
foda-se, se fizer, tomara que seja bom, mas eu gosto muito do fato de que isso não é o foco. Isso é o background. É só pra você ter a sensação de que a gente chegou nesse ponto pros personagens estarem dessa forma porque algo aconteceu. E isso é muito interessante, isso é muito bem feito no filme. Eu sei que não é um concurso, mas todo mundo gosta dessas merdas, então, caso alguém queira saber, dentro da franquia dos X-Men, o Logan, pra mim, não é o número 1, pra mim é o 2, porque eu pessoalmente, ainda gosto mais do Primeira Classe. Eu acho que o Logan acaba sendo melhor, porque o Logan é praticamente impecável, assim. Não dá pra pensar problemas de fato nesse filme. É um filme quase impecável. Já o Primeira Classe tem problemas pontuais, mas eu gosto mais do Primeira Classe porque eu acho que ele quer dizer mais coisas. Ele é um filme mais ambicioso tematicamente. Mas esse aqui tem atuações maravilhosas, assim. Então, com certeza, tá no topo dos melhores filmes dos X-Men, tá no topo de listas de melhores filmes de heróis de todos os tempos, dá pra colocar lá. Então é um puta filme, dá pra ir. Vai tranquilo que é bom. Falou.